É incrível! O jornalista William Vac, da CNN, que é um dos jornalistas mais famosos e prestigiados do Brasil, ele não perdoou o STF e ele detonou o tribunal ao vivo. Isso por conta dos abusos contra os réus do 8 de janeiro, especialmente contra Débora Rodrigues. E eu vou mostrar o vídeo para você agora, para você mesmo ver, é imperdível isso aqui. E aqui nesse canal você sabe que eu sempre critico a imprensa governista e a imprensa em geral quando ela deixa de cumprir o seu papel de fiscalizar o poder. E em vez disso a imprensa passa a defender os donos do poder e passa a passar pano para os seus abusos. E a gente faz isso porque muitas vezes a imprensa normaliza práticas e condutas das autoridades de Brasília que não são normais. E a gente não pode deixar isso normalizar. E nesse ponto a imprensa presta um grande desserviço ao país. Agora, da mesma forma como nós criticamos quando a gente tem que criticar, a gente precisa elogiar quando a imprensa merece elogio. E dessa vez foi o jornalista William Vac que ele fez um comentário inacreditável de tão bom, ao vivo na CNN. Ele simplesmente detonou, arrasou, como eu vou te mostrar aqui, isso detonou a STF em 2 minutos, expondo tudo de errado que tem com o tribunal. Eu sei que tem muita gente que acha que isso não muda nada, mas vamos combinar uma coisa? Assiste aqui ao vídeo comigo e depois que ele falar, eu vou te contar por que manifestações como essas são tão importantes e por que elas fazem sim toda a diferença. Olha aí comigo então. Um ministro do STF pediu mais tempo para ver o processo e com isso suspendeu a análise da condenação da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que participou do quebra-quebra bolsonarista de 8 de janeiro e pichou com batom a estátua da Justiça em frente ao Supremo com a frase "Perdeu, mané". 2 outros ministros tinham votado para condená-la a 14 anos de cadeia e uma multa de 30 milhões de reais. Débora é acusada dos mesmos crimes do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles golpe de Estado, associação criminosa armada, embora Débora só portasse um batom. A denúncia contra Bolsonaro deve ser acolhida pelo Supremo nesta terça-feira. E qualquer que tenha sido o motivo do ministro que pediu vistas do processo, ele criou um fato político. O fato de que tem gente no STF preocupado em desfazer a impressão de injustiça associada ao Supremo. Ideal seria se o STF não tivesse de se preocupar com a própria imagem. Mas o tribunal é visto por largas parcelas da sociedade brasileira e não apenas com aquilo que se possa chamar de extrema-direita. É visto como uma instância política que toma decisões políticas e enfia na cadeia vândalos que têm sim de ser punidos e torna inexistentes crimes de corrupção delatados por réus confessos. Os esforços do STF para conter privilégios da magistratura são vistos, no mínimo, como insuficientes, se é que são vistos. A delicada posição na qual o STF se encontra hoje explica, por exemplo, as dificuldades políticas que enfrenta para regular redes sociais, um assunto no qual o Legislativo ainda não chegou a uma conclusão. Os ministros do Supremo batem no peito declarando-se os salvadores da democracia, sem perceberem que amplos setores da sociedade brasileira, repito, não se trata de extrema-direita, têm visão contrária a essa e se sentem, eles sim, tratados como manés. Gente, é ou não é isso aí? É ou não é? Todos nós nos sentimos como manés, tratados como manés por esse Supremo ativista, progressista, de esquerda, em lua de mel com o governo Lula e que não esconde que tem lado político, como ele disse, com seus ministros que atuam como verdadeiros políticos de toga. Você gostou dessa tratorada do William Vac no Supremo? Se sim, então curte aqui com força o vídeo para mais gente ver isso e presta atenção que agora eu vou te explicar por que falas como essas são tão importantes. Em primeiro lugar, raras vezes a gente vê jornalistas extremamente famosos, prestigiados, criticando o Supremo. Isso tem várias razões para isso acontecer. Muitos desses jornalistas eles têm acesso aos ministros, que são suas fontes. Isso traz poder, prestígio, dinheiro para os jornalistas, já que esse acesso avança a carreira deles. Então poucos jornalistas eles estão dispostos a se queimarem com as suas fontes, e aí eles publicam o que os ministros querem sem criticar. Então, por si só, essa crítica já é algo notável. Mas em segundo lugar, esse tipo de crítica que você viu é importante porque apesar de ter gente que acha que isso não muda nada, que jornalistas criticarem não muda nada, isso muda sim, sabe por quê? Porque muitos ministros leem e respeitam esses jornalistas e várias vezes mudam de postura dependendo do que sai sobre eles na imprensa. Vários ministros do SF são assim, mais sensíveis à opinião pública, e alguns são notórios por fazerem isso, como a Carmen Lúcia, que sempre vai para onde o vento está soprando.
O pedido de vista do ministro Fux no julgamento da Débora foi justamente por conta da repercussão e da comoção pública em torno do caso. E esse pedido de vista do Fux é uma prova clara de que funcionam sim as críticas contra o Supremo, especialmente quando saem da bolha da direita e entram no jornalismo, entram até em setores da esquerda, como nesse caso entrou. Então esse tipo de postura e crítica é fundamental para as nossas causas, para o avanço da justiça, daquilo que nós defendemos. Então, quanto mais jornalistas fizerem isso, mais chances nós temos de o Supremo se constranger com seus abusos e de recuar. A ideia é, se até os jornalistas que ficam com receio de criticar estão criticando duramente, é porque o STF realmente passou, e muito, dos seus limites. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aí o que você achou desse comentário do William Vac e curte o vídeo, se inscreve no canal aqui, a sua casa, clica no sininho para você não perder nada por aqui, tá aqui embaixo o sininho, só clicar e se torne membro do canal para você receber análises políticas semanais exclusivas. E se tornar membro é também uma forma de você estar apoiando o nosso trabalho. E eu sempre agradeço aqui o seu apoio, a sua parceria, que é o que faz a nossa voz da indignação chegar efetivamente mais longe. Um grande abraço.